Olá, sou o professor Dalton Cunha de História e nessa aula de hoje eu queria te fazer um convite. Vamos passear pela história abordando algumas das principais pandemias e epidemias que assolaram a humanidade? Está começando agora o Cai no Vestibular. Queria convidar você, aproveitando o contexto que a gente está vivendo, para a gente fazer um passeio pela história para abordar 3 das mais importantes epidemias e pandemias que já assolaram a humanidade. A primeira delas, claro, vai ser a peste negra do século XIV. Mas para você entender melhor a peste negra do século XIV, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar 100 anos antes, para o renascimento urbano e comercial. Uma Europa feudal, marcada aí por uma estrutura absolutamente agrária, a partir do século XIII, começa a observar o reaparecimento de algumas cidades e o reaquecimento das atividades comerciais, principalmente ligando essa Europa ocidental com regiões do Oriente, a China e a própria Índia. E essas relações comerciais intensificadas a partir do século XIV, elas aconteceram por via terrestre e por via marítima. E esses navios que vêm lá do Oriente com as famosas especiarias, nos seus porões vinham ratos com pulgas contaminadas, com a peste negra. E aí foi uma tragédia para a Europa. Os números evidentemente não são muito precisos, mas estima-se que entre 1347 e 1350, algo em torno de 40 a 50% da população da Europa Ocidental foi eliminada só por causa da peste negra. Alguns estudos chegam a apontar números que chegam à ordem de 200 milhões de pessoas vitimadas por essa bactéria. Claro que a gente hoje entende que a maior parte da historiografia admite que a culpa, que o vetor, que o agente transmissor foram as pulgas dos ratos. Mas eu chamo a sua atenção para estudos mais recentes da Universidade de Oslo, na Dinamarca, da Universidade de Ferrara, na Itália, que apontam para pulgas e piolhos de cabelos, de barba, de humanos, de homens e mulheres. O que é óbvio, sinaliza para as péssimas condições sanitárias da Idade Média. Você não tinha infraestrutura sanitária, você não tinha rede de esgoto, então as condições de higiene da Idade Média seguramente contribuíram para a proliferação dessa pandemia. E a peste negra, junto com a fome e junto com as guerras do século XIV, contribuíram para o colapso de toda a estrutura feudal e a inauguração de uma nova fase da história, que a historiografia costumou chamar de Idade Moderna. Algumas curiosidades interessantes sobre a peste negra. Primeiro, acreditava-se que ela era contraída pelo ar contaminado, pelo ar mal cheiroso da época. Não é à toa, você deve lembrar dessa imagem dos famosos doutores da peste, que usavam umas máscaras com uns bicos que pareciam um pássaro ali, Aqueles bicos, eles eram utilizados para se colocar ervas aromáticas e perfumes, acreditando que ao inalar esses aromas, as pessoas estariam livres da doença. Olha que interessante. A Igreja Católica também se mistura um pouquinho com a peste negra. Ela que tinha uma influência enorme na sociedade, no comportamento e na mentalidade dos homens e mulheres daquele período, passou a dizer que a peste negra representava a ira de Deus sobre os homens. Tanto é verdade que muitos acabaram ingressando nas chamadas irmandades flagelantes, pessoas que se autoflagelavam, que se chicoteavam numa tentativa de expurgar os seus pecados e se distanciar da doença. Era pior, Porque eu abria feridas do meu corpo e facilitava, inclusive, o contágio. É muito interessante a gente observar que essa peste negra, que veio do Oriente, lá, durante a expansão do Império Mongol com Gengis Khan, ela pode ter sido um dos agentes que contribuiu para a primeira guerra biológica da história. Porque Gengis Khan pegava corpos contaminados com a peste bubônica e catapultava esses corpos para dentro de castelos, com o objetivo de apavorar a população que vivia ali dentro, enfraquecer esses castelos, para que ele pudesse posteriormente invadir e ampliar os seus domínios. A peste negra é um marco aí na transição da história da medievalidade para a modernidade. Avançando um pouquinho mais, a gente chega no início do século XX e vai ver que a capital do Brasil, o Rio de Janeiro,
vivia às voltas com várias doenças, e uma delas que chamou muita atenção das autoridades foi a varíola. E ela se insere num contexto em que o Rio de Janeiro estava mudando de cara. Era o início do século, ali por volta de 1904, durante a presidência do senhor Rodrigues Alves e durante a prefeitura de Pereira Passos, que o Rio de Janeiro passava pela sua reforma urbana. Era necessário modernizar a cidade, embelezar a cidade, copiar modelos civilizatórios europeus, para que a capital fosse a inspiração para essa república que havia nascido recentemente. Só que para que o Rio de Janeiro se tornasse moderno, civilizado, se tornasse a tão desejada cidade maravilhosa, era necessário também que se combatessem as doenças que assolavam a cidade, principalmente a tal da varíola. É aí que entra em cena o médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz e acaba, junto com as autoridades, impondo a vacinação obrigatória, o que gera uma reação principalmente dos setores populares, na chamada revolta da vacina. Olha, gente, a revolta da vacina, ela pode e deve ser entendida como uma reação, sobretudo dos setores populares, menos favorecidos, predominantemente negros, que deram um basta a toda uma série de ações do Estado que foram absolutamente autoritárias. Porque foi essa população que, em nome da civilidade, da modernidade, foi, por exemplo, expulsa de suas habitações populares, no famoso bota abaixo, a derrubada dos cortiços. E agora diz não para o Estado. Eu não quero ser vacinado. Você não vai me fazer bem. Mas é muito importante que você também saiba que o contexto de rejeição à vacina contra a varíola também atingiu setores médios da sociedade, que, evocando princípios individualistas e liberais, muitos deles disseram: não acredito na vacina, no meu corpo mando eu e eu não quero ser vacinado. Essa recusa à vacinação contra a varíola também movimentou o ambiente político do Brasil e foi utilizada por setores adversários do então presidente Rodrigues Alves, que inclusive ensaiaram a sua deposição. Então, olha que interessante a relação de doença com movimentos sociais e com ações políticas no Brasil, no início do século XX, na capital da República, no Rio de Janeiro. E por fim, avançando um pouquinho mais na história, vamos falar da gripe espanhola, né? Uma outra pandemia que assolou o mundo entre 1918 e 1919. O primeiro caso registrado da gripe espanhola aconteceu nos Estados Unidos, no Fort Riley, no Kansas, em março de 1918. Mas você reparou no período 1918 a 1919, essa pandemia ela está acontecendo no contexto da Primeira Guerra Mundial. A guerra que acabaria com todas as guerras, lê do engano. Uma guerra que contribuiu, é óbvio, né, para a expansão desta pandemia, na medida em que vivia-se um contexto ali de deslocamento de tropas, deslocamento de pessoas no mundo inteiro. E é claro que isso facilitou a expansão desse que era um vírus, o HN1, o vírus influenza. Claro que também contribuiu para a expansão dessa pandemia as péssimas condições dos soldados no fronte de batalha. Lembremos que, ainda que seja uma primeira guerra marcada por uso de tecnologias mais refinadas no combate entre as nações inimigas, soldados viveram momentos muito difíceis nas famosas trincheiras, buracos, né, que marcaram o palco da guerra lá na Europa. Soldados que ficavam meses dentro dessas trincheiras em condições absolutamente insalubres, o que facilitou muito a propagação da doença. Você pode estar me perguntando, Dalton, mas gripe espanhola e o primeiro caso foi nos Estados Unidos? Pois é, isso também tem de alguma forma relação com a Grande Guerra. Por quê? Porque a Espanha, quando começou aquele conflito em 1914, declarou neutralidade diante dele. Não quero participar da guerra. E, portanto, ela tinha uma imprensa livre. E essa imprensa livre, descomprometida com os quadros da guerra, passava informações mais próximas da realidade de expansão de contágio da doença. Países que participavam da guerra não divulgavam os números sobre a gripe espanhola numa tentativa de não afetar a moral dos seus soldados durante a guerra e nem de suas sociedades, que durante um certo tempo até aplaudiram entusiasmadamente a ideia da Grande Guerra.
Então você observa como a relação desta pandemia com aquele primeiro grande conflito do século XX é bastante íntima. E a gripe espanhola chegou ao Brasil a partir de um navio famoso SS Demerara, que parou no Nordeste e parou aqui também na então capital da República, Rio de Janeiro. Chegou a vitimar um presidente da República que havia sido eleito e não assumiu o mandato, o presidente Rodrigues Alves. Que ironia, combateu a varíola no início do século XX, enquanto era presidente, se candidatou mais uma vez, foi eleito, mas não foi empossado porque foi vitimado pela gripe espanhola. E ela também tem umas conexões bem interessantes com o que a gente vive hoje em relação ao coronavírus, né? Porque entra em cena para tentar mitigar os efeitos dessa pandemia o doutor Carlos Chagas. Carlos Chagas é o cara que vai assumir a Direção-Geral de Saúde aqui no Rio de Janeiro, capital da República, e que vai decretar, por exemplo, quarentena, que também foi utilizada na Idade Média e hoje é recomendada pelos órgãos internacionais de saúde, né? Foi o Carlos Chagas que decretou o fechamento de locais onde você poderia ter possíveis aglomerações, cinemas, teatros, escolas. E é muito interessante você observar também que durante a vigência da peste negra aqui no Brasil, setembro de 1918, agosto, setembro até 1919, também tinha gente que não acreditava na pandemia, achava que era exagero da imprensa. Você tinha receitas mágicas, como por exemplo, tomar água tônica serviria para não ser contaminado pelo vírus influenza. Tem os jornais que dizem que uma simples leitura do periódico poderia livrar as pessoas da doença. A desinformação, as fake news, como a gente chama hoje também, aconteciam, né, durante a pandemia da gripe espanhola aqui no Brasil, que chegou a vitimar, já disse, né, mais ou menos 35 mil pessoas ali entre 1918 e 19. Então é isso, gente. A aula de hoje foi esse passeio por epidemias e pandemias e a história, mas eu te espero amanhã, porque amanhã a gente tem mais aulas aqui e mais conhecimento para vocês, ok? Até amanhã. Tchau, tchau.